Querido irmão, querida irmã, aqui nos encontramos outra vez nos estúdios da Evangelizar, eu, na sua casa, você, mas encontramos-nos por causa da palavra. Por causa da palavra do Evangelho deste quinto domingo do tempo comum, e o texto é Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Vamos lá, primeiro ponhamos a leitura. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: "Todos te procuram." Disse-lhes: "Vamos a outros lugares, às aldeias das vizinhanças, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí." E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Esta palavra, meu irmão, minha irmã, desse quinto domingo do tempo comum, vamos tentar, apesar da limitação do tempo, passo por passo. Logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André. Sinagoga, uma espécie de capela. Toda a cidade, pequena ou grande, tinha um lugar onde os judeus piedosos se encontravam para ouvir a palavra. Jesus se recorda, meu irmão, minha irmã, no domingo passado, encontramos Jesus na sinagoga e lá suscitou muitas admirações pelo ensinamento com autoridade. Até os espíritos impuros o obedecem. Agora Jesus saiu da sinagoga, está numa espécie de ação imediatamente seguinte àquela. Foi à casa de Simão, de André. Era uma casa, neste caso, com uma família mais alargada, havia casas maiores, com espaços internos, também com certos quintais na casa, e nunca morava uma família só num determinado ambiente, mas várias. A sogra de Simão estava de cama com febre. A sogra. Mais do que uma pessoa individualizada, aqui é preciso ler o significado e não apenas o fato. O evangelista pretende apresentar significados, não descrever fatos. Quando dele se serve é para dar consistência ao significado que ele quer transmitir. A sogra é a imagem do povo de Israel impotente, frágil, dominado por muitas
febres. A febre aqui não é apenas o estado físico febril, causado por alguma intoxicação ou por alguma infecção. A febre está a apontar uma mentalidade, um povo, uma pessoa desfigurada de si mesma, perdida porque distante de Deus. E distante de Deus, distante de si. Neste caso era um povo que estava voltado para si mesmo. Estar acamado não está apenas a indicar uma condição de doença, uma condição clínica problemática. Não, não é isso. Estar acamado significa pessoa impotente, fragilizada, incapaz de se pôr em movimento, limitada por suas próprias fraquezas. Disseram-lhe, referiram a Jesus: olha aqui, é um povo, uma comunidade a suplicar em favor de si mesma. E aproximando-se, Jesus a tomou pela mão e a fez levantar. Tão rápido, tão fácil, uma parte tão centralizadora, tão de força unificadora dos sentidos da narrativa. Tomar pela mão, é a imagem do Salmo. Senhor Deus, Tu me tomas pela mão, Tu me conduzes, Tu me fazes atravessar os caminhos difíceis. É o Senhor Jesus que se apresenta com liberdade para reconduzir o povo de Israel que está vazio de si mesmo, empobrecido, fragilizado, desfigurado. E o fez por pura espontaneidade. A iniciativa é o próprio Senhor. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre deixou e ela se pôs a servi-los. O pensamento espontâneo, a interpretação espontânea é que aquela pessoa adoecida, aquela pessoa em estado enfermiço, agora está curada e já se põe a prestar serviços domésticos, seguindo a imagem da nossa cultura. Aqui é a comunidade e o povo de Israel. O sentido, o significado é o novo povo de Israel. Como é? O novo povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, encontrou-se consigo exatamente quando recebeu, aceitou e acolheu o estender da mão do próprio Jesus. Servir aqui, serva. Não tem aquele sentido de explorar serviços ou capacidades. Não. É um povo de Israel recomposto, marcado pela fraternidade de quem se faz servos de todos. Não no sentido humilhante do termo, mas no sentido de quem oferece sua liberdade para partilhar, sua capacidade de amar com todos. É uma família. Ao entardecer, o sol se pôs, trouxeram-lhe todos, até a porta. Faz lembrar casa, faz lembrar relações de convívio e de comunhão. E ele curou os doentes de diversas enfermidades. Enfermo, vem de infirmare. Aqui o verbo latino é aquele que não consegue ficar firme, não consegue fazer seu próprio caminho, não consegue percorrer sua própria história, está fragilizado. Ele os faz capazes de assumirem, de viverem a liberdade, de reencontrar-se consigo. E de madrugada, ainda escuro, o Senhor levantou e retirou-se para um lugar deserto. Orava.
Não era que ele ia lá fazer novenas e repetindo formulários. Orar é a atitude de quem alarga o coração e os ouvidos para deixar Deus falar. Sua liberdade pertence àquele... A liberdade de cada um pertence a quem ele ou ela ouve. O Senhor se deixou pertencer ao Pai. Todos te procuram. Logo pela madrugada, ainda escuro, procuraram-no. Saiu para orar, todos te procuram. Queriam trazê-lo de volta para aquela condição de apropriar-se. Vez por outra queremos nos apropriar do próprio Senhor, não? E queremos que Ele faça conforme os nossos gostos e preferências. E disse-lhes, tenho que ir a outras aldeias a fim de pregar também ali. Tenho que ir levar a todos aquelas indicações de que um novo tempo começou, em que o povo de Israel está a ser reconstruído, imagem da sogra adoecida que agora está recuperada na saúde, mas é retrato de uma outra condição recuperada, sua relação e sua identidade com Deus. O Senhor se sente interpelado, onde houver pessoas distantes do Pai, distantes de Deus, Ele quer ir, quer achegar-se para apresentar os novos tempos, a salvação que Ele veio trazer. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, à leitura, ao momento orante desse nosso programa. Só para lhe recordar, é o 5º domingo do tempo comum. O texto é de Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. E vamos à oração então. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Aquietemos a nossa interioridade. Esqueçamos de todos os agitos que nos circundam. Vamos para a composição do nosso lugar interior. É assim que Santo Inácio nomeou compor a própria interioridade para a oração. Feche os olhos, concentre-se, tentando sentir o seu couro cabeludo, seus cabelos. Isto parece algo tão banal, tão irrisório. Mas concentre-se nos próprios cabelos, vai perceber que exige recolhimento. Tente sentir os seus olhos tão delicados, tão bonitos. O sistema ocular é uma maravilha que o Criador deixou para cada um de nós. Tente sentir agora o ar que atravessa as suas narinas, que passa pela garganta, que chegou aos pulmões
Eles estão inflados, sinta-os assim. Mas tente também sentir a parte inferior dos seus pés, do pé direito primeiro, a planta do pé esquerdo. Isso, tente sentir as suas coxas. Tente sentir o coração e o sangue a percorrer as artérias. E agora, nessa condição de quietude total, queira falar ao Espírito de Deus. Esse não se afasta de nós. Queira convidá-lo. O evangelista escreveu porque amava Jesus Cristo e amava os que o seguiam. Fazia isso por força do Espírito Santo. Então, também nós queremos amar o Senhor Jesus e por isso queremos acolhê-lo na palavra a ser proclamada, cujo texto acabamos de ler, tentamos compreender. E agora juntos vamos pedir: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos nos inserir naquele quadro, naquelas cenas apresentadas pelo evangelista. Podemos ver Jesus sair da sinagoga. Sinagoga é como um lugar, como uma capela, uma igreja. Podemos imaginar uma capela, aquela que está presente na nossa memória afetiva. E o Senhor a sair de lá. Os discípulos o acompanham. Não era muito longe da casa de Pedro. É uma casa de uma família alargada, isto é, várias famílias. Entra, saúdam-no, ele saúda. Conversam, alguma gargalhada talvez, é uma visita de dia de sábado, nosso domingo, correspondente ao nosso domingo de hoje. De tempo livre, para as pessoas se encontrarem. Quem sabe até algum chimarrão para quem mora no sul, um cafezinho para outros lugares. Uma cerveja é possível, segundo os padrões nossos. Falam-lhe da sogra. A sogra de Pedro está doente. Vimos há pouco, imagem do povo de Israel. Não se move, não progride, não anda, está acamado. Está sem forças, não consegue recuperar-se. Levam o Senhor até a sogra, que é o povo de Israel. Podemos ver o Senhor a olhar, estender a mão, puxá-la ajuda a erguer-se. É o povo de Deus que não conseguia mais se motivar. Já não tinha forças para esperar e nem motivações para buscar o Senhor. Entregue os seus próprios fechamentos e suficiências. Aquela senhora, a sogra, poderia se afigurar como alguém que não precisava de ninguém e até não desejava que alguém dela se avizinhasse. Mas o Senhor a tomou pela mão. Tente imaginá-la em pé,
cheia de vitalidade a servir. E podemos ver a cena seguinte. Continuam a chegar muitos lá na casa. São pessoas carentes. Algumas delas talvez sejam apenas aproveitadoras. Podemos até ver no jogo das imagens, gente que entra e gente que sai. E Jesus saiu no dia seguinte. Pedro também foi à procura logo cedo. Podemos ver nosso Pedro e os outros querendo trazê-lo de volta para a cidade, para multiplicar mais milagres. Mas o Senhor olha tudo a partir do que ouve do Pai. Ele está orando. E agora vamos pôr o nosso nome, a cena seguinte, ou o passo seguinte, melhor. Se a sogra representa o povo de Israel claudicante, que não consegue caminhar, que está entregue às suas próprias pequenezas e sofrimentos, agora sou eu que posso assumir este papel. Eu e minhas febres. Não consigo progredir na espiritualidade, nas relações com os outros. A febre. Ser o Israel pecador. O exemplo ou o símbolo representado pela sogra. Eu também tenho minhas febres. São os meus pecados e misérias. Há ódios dos quais eu ainda não me libertei. E pareço até ter bons motivos para continuar a ter raiva. Não consigo e talvez nem queira libertar-me disso. Talvez vícios, talvez anseios por poder, quem sabe inveja. É possível outras amarguras, e o Senhor vem até mim. Tomou a sogra pela mão, talvez queira tomar-me também para tirar-me deste lodaçal, dessas misérias, desses fechamentos em mim mesmo. Talvez o Senhor queira, como aconteceu com a sogra, que eu me torne um homem livre para servir os outros. O símbolo de saúde não é ter doença, é ter liberdade para amar. E quem sabe o Senhor me tome pela mão para isso. Bem que eu gostaria ainda de ter o Senhor, como Pedro gostaria de tê-lo sempre consigo, numa espécie de aprisionamento segundo meus gostos. Mas o Senhor pede de mim a quem eu posso servir, a quem eu posso mostrar os sinais de que Ele me libertou. Ele está a me olhar e a me fazer a pergunta. Ele aguarda, espera a minha resposta. É hora de eu lhe falar. A quem ou de quem posso tornar-me servidor? Pois que Ele quer me libertar daquelas febres que não permitem, que empobrecem e esvaziam a minha capacidade de amar.